Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos aos destaques do Canção Nova Notícias de hoje? Nas intenções de oração para o mês de abril, o Papa Francisco pede pela situação dos serviços de saúde. E faz um apelo para que o trabalho desses profissionais tenha o apoio do governo. Igreja faz memória dos 50 anos do documento de Santarém, que define linhas da Pastoral da Amazônia. Declaração do imposto de renda é prorrogada até maio. Servidores do Banco Central mantêm a greve por reajuste salarial. Após 2 anos, feiras e eventos retornam à capital paulista. Conheça as novidades da tecnologia para o comércio. Liberada a verba federal para ajudar os atingidos pelas fortes chuvas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E o belo trabalho do Externato São Francisco, que leva alegria e esperança a crianças pobres da capital sergipana. Terça-feira, 5 de abril de 2022, o Canção Nova Notícias já começou. Boa noite. Divulgado hoje no Vaticano o pedido de oração do Papa Francisco para o mês de abril. A situação dos serviços de saúde e um apelo para que o trabalho destes profissionais tenha o apoio dos governos e comunidades locais estão na mensagem gravada pelo Santo Padre. No vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa, o pontífice relembra a emergência sanitária e destaca o trabalho de dedicação realizado por médicos, voluntários e religiosos na assistência aos doentes e idosos. Francisco recorda que o serviço de saúde não é apenas uma organização, mas inclui homens e mulheres que dedicam suas vidas para cuidar da saúde dos outros e pede que esses profissionais sejam apoiados com mais recursos. Caso contrário, a humanidade corre o risco de ser confrontada com outras pandemias. O Papa ainda destaca que é preciso atenção à má gestão de recursos e à falta de um compromisso político sério e pede aos governos de todos os países um serviço de saúde de qualidade para todos. Confira na íntegra a mensagem do Papa Francisco. Recemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. Em junho desse ano acontece o 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. A intenção é reafirmar o compromisso com os povos daquela região da América. Vamos a São Paulo porque Rodrigo Luiz tem mais informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Aranaíris, e boa noite a todos que estão acompanhando Canção Nova Notícias. Este ano, a Igreja Católica recorda os 50 anos do encontro que resultou no documento de Santarém, que traça as linhas prioritárias da Pastoral da Amazônia. O texto destaca uma frase dita pelo Papa Paulo VI: Cristo aponta para a Amazônia. Então, para celebrar essa data, vários eventos estão sendo programados.
Hoje teve uma coletiva de imprensa organizada pela Comissão Especial para a Amazônia da CNBB, Rede Eclesial Pan-Amazônica e Arquidiocese de Santarém, para a apresentação do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Entre os participantes, o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, e a assessora da Repam Brasil, professora Márcia Maria de Oliveira. O objetivo desse encontro, marcado para junho, é reafirmar o posicionamento da Igreja Católica e o compromisso com os povos da região amazônica, recordando o sínodo, o sonho do Papa por uma igreja com rosto amazônico. Daqui a pouco a gente volta para mostrar as novidades da tecnologia para o comércio, mas agora vamos a Brasília com informações do Ronaldo da Silva, que traz notícias sobre o fim da greve dos servidores do Banco Central. Boa noite, Ronaldo. Infelizmente, a greve não acabou, Rodrigo. Boa noite a você e boa noite a todos. O resultado da reunião entre governo federal e representantes dos servidores do Banco Central, que aconteceu hoje, terminou sem apresentação de proposta de reajuste. Os servidores que estão de greve desde a última sexta-feira pedem reajuste salarial de 26,3%, referente à inflação de 2019 e 2022, além de reestruturação de carreiras. Dessa forma, a greve está mantida. E o governo federal continua em busca de indicados para a presidência da Petrobras e do Conselho da Estatal. O presidente Jair Bolsonaro tem avaliado alguns nomes desde quando a demissão de Joaquim Silva e Luna foi anunciada. A repórter Camila Castro está ao vivo e atualiza as informações. Boa noite, Camila. Oi, Ronaldo, boa noite a todos. As indicações para a presidência da Petrobras e para o Conselho de Administração da estatal seguiam sem definição até o início da tarde desta terça-feira. Porém, interlocutores do governo federal informaram que um dos novos cotados para a vaga de presidente é o secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje à tarde de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em que ambos avaliaram a viabilidade dessa nova indicação que foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha só, por enquanto, o Ministério de Minas e Energia avalia os nomes e ainda não enviou à Petrobras a lista com os novos indicados. O prazo para indicar esses novos nomes para os cargos termina no dia 13 de abril. E agora, notícias aqui do Congresso Nacional. Começou hoje a primeira semana de reforço concentrado do Senado deste ano, com o intuito de apreciar várias indicações para diversos órgãos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje, após sabatina, a indicação de Sérgio Pinto Martins para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A CCJ do Senado também aprovou hoje pareceres favoráveis à indicação de 2 advogados e de um juiz para o Conselho Nacional de Justiça. Ronaldo, por hoje é só. Boa noite. Obrigado, Camila. E o Ministério Público Federal voltou a notificar o Facebook Brasil para impedir que o WhatsApp continue comercializando ilegalmente remédios que provocam aborto. Esta é a segunda vez que o Facebook Brasil é notificado. A primeira foi em outubro do ano passado, quando o Ministério Público identificou 99 páginas e perfis que comercializavam esses medicamentos no Facebook e no Instagram. A empresa atendeu à medida, mas disse que não poderia fazer o mesmo em relação ao WhatsApp, alegando que esses dados eram gerenciados nos Estados Unidos, fora da administração do Facebook Brasil. A empresa de tecnologia tem agora 30 dias para tomar providências. Em discurso para o Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exige mais garantias de segurança ao país e afirma que a Rússia tem cometido crimes de guerra. As forças russas são acusadas de atacar civis desde o início do conflito. Entre os exemplos citados estão o bombardeio de uma maternidade e um teatro marcado como abrigo para crianças em Mariupol.
A Ucrânia acusou a Rússia de crimes de guerra na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, onde mais de 400 pessoas foram assassinadas. No discurso ao Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano citou o primeiro artigo do primeiro capítulo da Carta da Organização, que descreve o propósito da ONU, manter a paz, e questionou: e agora? A Carta da ONU foi literalmente violada a partir do artigo 1º. Qual o sentido de todos os outros artigos? Zelensky pediu à ONU investigações transparentes e que qualquer autoridade da Rússia que tenha dado ordens criminais seja julgada nos mesmos moldes dos nazistas de Nuremberg. O Tribunal Penal Internacional de Haia define crimes de guerra como violações graves das convenções de Genebra pós-Segunda Guerra Mundial. Os acordos estabelecem leis humanitárias internacionais em tempos de guerra. As violações incluem atingir de forma proposital os civis e atacar alvos militares legítimos, onde as baixas civis sejam excessivas. A União Soviética aceitou a Convenção de Genebra em 1954. Já a Rússia, em 2019, revogou o reconhecimento de um dos protocolos, mas continua sendo signatária do restante dos acordos. Volodymyr Zelensky ainda apertou o cerco à ONU quanto a medidas sobre a Rússia, dizendo que se não há nada que a ONU possa fazer além de conversas, seria melhor dissolver a organização. O Kremlin negou as acusações relacionadas ao assassinato de civis em Bucha e em outras localidades. A realidade da guerra na Ucrânia deve levar Estados Unidos e Europa a aumentar as sanções comerciais e administrativas contra Moscou. No Peru, o presidente Pedro Castillo impôs um toque de recolher na capital Lima. Até às 11h59 da noite desta terça-feira, as pessoas estão proibidas de deixar suas casas. A intenção é conter os protestos contra o aumento dos custos de combustíveis e fertilizantes que se espalharam por todo o país. O anúncio do toque de recolher foi feito pelo presidente em um discurso transmitido em rede nacional antes da meia-noite. Han querido criar, mediante o bloqueio de livre trânsito. Há 8 meses no cargo, o presidente peruano já sobreviveu a 2 tentativas de impeachment. As manifestações violentas servem para mostrar a crise na presidência do esquerdista Pedro Castillo. O líder peruano é um ex-agricultor e professor que foi eleito no ano passado com total apoio da população rural. Agora Castillo enfrenta uma onda de protestos iniciada na semana passada, quando fazendeiros e caminhoneiros bloquearam algumas das principais vias de acesso a Lima. As manifestações se tornaram cada vez mais violentas e pelo menos 4 pessoas morreram nos confrontos com a polícia. O ministro da Justiça peruano afirmou que o jogo de hoje à noite entre o Sporting Cristal e o Flamengo pela Libertadores no Estádio Nacional terá que ser adiado. Mas até o momento, a Conmebol segue sem confirmar o adiamento da partida. Você já fez a declaração do imposto de renda? Se ainda não fez, fique atento porque houve mudança no prazo de entrega do documento à Receita Federal. Vamos voltar a Brasília conversar com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. É isso mesmo, Ronaldo? Boa noite. Wallace, e essa pode ser uma boa notícia para o contribuinte brasileiro. A Receita Federal prorrogou o prazo da declaração do imposto de renda deste ano. O prazo estava previsto para 29 de abril, mas agora a nova data é 31 de maio. O senhor já fez a declaração do imposto de renda desse ano? Já fiz, sim, graças a Deus. Eu sou isenta. E a senhora ficou sabendo que foi prorrogado o prazo para o dia 31 de maio? Fiquei sabendo, sim, através das redes sociais, em jornal. Olha, é sempre muito bom, porque na correria aí desse início de ano, ter um prazinho a mais é sempre bom, né? De acordo com a Receita, o objetivo da prorrogação é diminuir possíveis efeitos da pandemia que possam dificultar ou interferir no preenchimento e envio das declarações do imposto de renda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O prazo começou no dia 7 de março e até ontem a Receita Federal já havia recebido cerca de 11 milhões de declarações. A estimativa é que até o dia 31 de maio sejam entregues mais de 34 milhões. As restituições serão pagas em 5 lotes até setembro.
devem apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Também haverá mudanças para o imposto de renda em venda de imóvel. A Receita autorizou a isenção do tributo para quem utilizar os recursos da venda para quitar total ou parcialmente os financiamentos contratados anteriormente. Para ter direito ao benefício, a quitação deve ser feita em até 6 meses após a venda do primeiro imóvel. Além de beneficiar pessoas físicas, a expectativa é de que a mudança ajude a aquecer e recuperar o mercado imobiliário. O governo federal liberou cerca de R$ 2.400.000 para o município de Angra dos Reis, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. Com isso, cerca de 86 mil pessoas serão beneficiadas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, essa é a primeira autorização de liberação de recursos emergenciais para o município. O Ministério também reconheceu a situação de emergência no município de Paraty, próximo a Angra, igualmente atingido pelas chuvas. Desde domingo, uma equipe da Defesa Civil Nacional está em Angra dos Reis para dar apoio à população atingida e auxiliar os gestores municipais na solicitação de recursos federais. Por hoje é só aqui de Brasília. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Wallace, volto com você. Obrigado, Ronaldo da Silva. E nós continuamos falando da situação de emergência em Angra dos Reis e Paraty, porque várias estradas de acesso à Costa Verde do Rio ficaram danificadas ou interditadas por causa do temporal do fim de semana. O repórter Emerson Tersigni e o cinegrafista Genilson Passetti mostram como está a situação em alguns pontos da região. Na Rio Santos, 2 pontos de interdição total entre Angra dos Reis e Paraty. Foi depois da queda de árvores e deslizamentos de terra. Os problemas estão no quilômetro 464 e 467. Há outros 8 pontos de interdição na BR-101, entre as cidades que estão sendo monitorados tanto pela Polícia Rodoviária Federal e pela CCR Rio-SP. O governo do estado do Rio bloqueou a entrada de veículos nas áreas afetadas. Já na RJ-155, que liga a Angra dos Reis à Barra Mansa, o trânsito flui por apenas uma faixa em alguns pontos da rodovia. A estrada Cunha-Paraty foi desobstruída e o trânsito está liberado. A região de Angra já recebeu 655 mililitros de chuva, o maior volume já registrado na história da cidade, segundo as autoridades. E o sinal de alerta continua, afinal, a chuva deve permanecer na região pelos próximos dias. Chuva, nunca tinha acontecido isso aqui durante esses anos todinhos, quase 30 anos que eu moro nessa casa. A chuva, a gente sabe que a chuva atinge, mas a gente também tem que fazer uma boa construção, porque se eu não faço uma boa estrutura na minha casa, a rede, a parte elétrica tinha levado com tudo, desabado toda a minha rua. Estradas interditadas, muitos moradores desalojados e sob alerta para novos episódios de deslizamentos de terra, alagamentos e inundações. Registros do CEMADEM impressionaram. Entre a noite do dia 31 de março ao dia 2 de abril, choveu mais de 700 milímetros na região de Angra dos Reis. E a chuva vai continuar neste mês de abril em menor escala. Porém, São Paulo e Rio de Janeiro precisam se manter em alerta. Para amanhã é esperada a formação de uma nova frente fria devido a um sistema de baixa pressão na costa do Sudeste. O Rio de Janeiro será o estado mais afetado, com previsão de 12 milímetros de chuva. Em São Paulo, a chuva mais intensa ficará concentrada no norte e leste, em cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e em Bragança Paulista. São esperados no estado até 10 milímetros de acumulados de chuva. As temperaturas não devem subir tanto. Em São Paulo, pode chegar a máxima de 27 graus. 30 graus no Rio de Janeiro, 33 em Vitória. E em Belo Horizonte, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. A chuva acontece por todo o país, permanecendo forte nessas áreas mais escuras do mapa, ainda do litoral do Rio Grande do Norte até o Maranhão. Sobre quase todas as áreas do norte e também no sul, sobre o leste do Paraná e de Santa Catarina. Os acumulados podem atingir os 20 milímetros na região litorânea do Nordeste, 18 milímetros no Acre e 16 em Tocantins.
O sol vai brilhar mais forte no centro-oeste, onde vemos tempo firme e seco, com temperaturas que variam entre 18 e 31 graus em Brasília, 20 e 33 em Goiânia e 23 e 34 graus em Cuiabá. Wallace. A gente volta agora para falar do rompimento da barragem da mineradora Samarco Mariana, em Minas Gerais, que está mais uma vez em pauta nos tribunais britânicos. Um julgamento que deve se estender até sexta-feira analisa recurso apresentado pelos quase 200 mil atingidos na tragédia. Quem tem mais detalhes é a repórter Gabriele Dutra. Os advogados dos atingidos pelo rompimento da barragem entraram com uma ação na Inglaterra porque acreditam que o sistema jurídico brasileiro não é capaz de assegurar a devida indenização. As audiências de apelação contra a BHP Billiton, mineradora anglo-australiana com sede em Londres, que é ao lado da Vale acionista da Samarco, fazem parte de um processo que pede mais de 30 bilhões de reais em indenização. A Fundação Renova informou que permanece com o trabalho de reparação e que mais de 20 bilhões já foram gastos no processo reparatório. Já Samarco ressaltou que até agora mais de 368 mil pessoas já foram indenizadas. A tragédia, que completou 6 anos em novembro do ano passado, deixou 19 mortos e causou vários impactos ambientais ao longo da bacia do Rio Doce. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. Da capital mineira, voltamos a São Paulo, porque existe uma grande movimentação na região central da cidade. Rodrigo Luiz explica pra gente o que está acontecendo aí na conhecida Cracolândia. Oi, Aranaíris, estamos de volta agora para mostrar um desafio aqui do centro de São Paulo. Cerca de 35 toneladas de lixo foram removidas em um único dia de uma praça. O repórter Sidney Fernandes mostra essa ação na Praça Princesa Isabel, novo local onde se instalou a Cracolândia. A ação de limpeza urbana, realizada pela Prefeitura de São Paulo, começou ontem e segue pelos próximos dias. Hoje, o que a gente consegue observar é que há centenas de pessoas espalhadas pela Praça Princesa Isabel e agentes da Prefeitura continuam a remoção de barracas, entulhos e muito lixo. Essa ação acontece 17 dias após a Cracolândia mudar de lugar. Os dependentes de drogas costumavam ficar em outro ponto, a cerca de 300 metros daqui. Segundo a Polícia Civil, essa mudança ocorreu por ordem do crime organizado que atua na região. Ontem, a Prefeitura retirou 35 toneladas de lixo, como madeira, sofás, lonas, que lotaram 12 caminhões. Segundo a Prefeitura, as equipes de zeladoria foram acompanhadas por técnicos da Secretaria de Assistência Social, que fizeram quase 2.000 abordagens e 230 encaminhamentos sociais e terapêuticos. A gestão municipal disse que esse tipo de ação está de acordo com o decreto municipal de 2020, que coíbe a ocupação permanente de espaços públicos, mas não prevê a retirada de objetos pessoais. A Pastoral do Povo de Rua e membros de uma fraternidade católica estavam no local distribuindo alimentação às pessoas em situação de rua. Ainda de acordo com a Prefeitura, a região conta com um policiamento reforçado, com cerca de 70 policiais que monitoram a região. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Sidney. Agora a gente muda de assunto. As feiras e eventos estão de volta à capital paulista. Nossa equipe mostra as novidades da automação para o setor comercial. Sabe aquele código de barras dos produtos que conhecemos? Pois é, em breve ele deve se aposentar. Sabe aquela maquininha do caixa do supermercado ou o aparelho que você passa o cartão para pagar suas compras? Todos eles têm um sistema de automação cada vez mais tecnológico. E essa exposição e congresso de automação comercial em São Paulo veio mostrar as novidades no setor. Aqui é um evento único porque inclui todo o ecossistema de um segmento de negócios. Ele dá o termômetro exato do segmento de negócio. E uma notícia boa é que esse termômetro está com a temperatura bem alta. Uma das novidades apresentadas aqui na feira da Autocom é esse código 2D. Ele vem para substituir aos poucos o código de barras. Nele conterá mais informações, tanto para quem vende quanto para quem compra o produto. E você consegue ter uma inteligência no PDV
porque você consegue bloquear produtos vencidos. Então, o PDV não permite a comercialização do produto. O consumidor, através de um link que vem carregado no próprio simbologia, ele consegue ter acesso à página do produto, à página do dono da marca, né? E consegue ter informações, por exemplo, informações nutricionais. Além das mais de 150 marcas expositoras, a feira também traz discussões, como um congresso, que, entre outros assuntos, discute o sistema fiscal para empreendedores. A gente vai dedicar um dia a assuntos um pouco mais regulatórios e um segundo dia para assuntos mais relativos à parte financeira. O Brasil está com uma dinâmica financeira enorme, a gente tem o Pix, o Open Finance, daqui a pouco vai ter a moeda digital. Isso tudo tem que ser internalizado nas empresas. Outra parte de destaque é o projeto Inova, que traz um espacinho para as startups apresentarem suas propostas. Máquinas, muita tecnologia, discussão sobre o metaverso e o consumidor como o centro mais importante do negócio. A Autocom vai até o dia 7 de abril, quinta-feira, no Expo Center Norte, e tem entrada de graça. Uma última informação, a Prefeitura de São Paulo manteve o cancelamento do Carnaval de Rua no feriado de Tiradentes, de 21 a 24 deste mês. Mas entidades responsáveis pela organização do Carnaval de Rua na cidade divulgaram uma carta em que manifestam a intenção de manter o desfile. Em nota, a Prefeitura alerta que o decreto permanece em vigor e afirma que esse tipo de aglomeração é um risco desnecessário. A nota completa pedindo que se evitem eventos sem o aval e a organização por parte do poder público. Assim, a gente encerra a nossa participação. Desejo a todos vocês uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Agora você vai conhecer a história de um garoto da cidade de Três Rios, na região sul fluminense, que conseguiu uma bolsa em um dos colégios mais importantes do país. O estudante foi aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas essa história tem outros capítulos bem interessantes. Veja na reportagem de Alan Toledo e Messias Junqueira. 13 anos e Caio já tem no currículo grandes conquistas. Já fui aprovado em primeiro lugar geral na UES de Administração 2021. Eu já ganhei 21 medalhas ao todo, sendo que 2 delas são de Olimpíadas Internacionais, uma delas é da UMOP de 2021, que eu fui ouro gabaritando a prova, e a segunda foi a Maio, de 2021 também, que eu ganhei a maior pontuação da América Latina. A mãe orgulhosa auxilia no cronograma de estudos, que chegam até 10 horas por dia, mas não pressiona o pequeno gênio. Percebeu desde cedo que o filho tinha uma inteligência acima da média. Desde pequenininho ele sempre entrou e saiu da escola, sempre com uma alegria no rosto, sempre com muita felicidade. Eu acho que isso é que contribui muito para que os sonhos dele se realizem e ele consiga alcançar os objetivos dele. Apesar dos estudos e muita disciplina para conquistar seus objetivos já na adolescência, Caio garante que leva uma vida normal e consegue até se divertir, desde que não comprometa o seu maior sonho, se tornar juiz federal. Desde pequeno esse é o meu sonho, por isso que eu joguei minha nota para direito, e eu gosto muito dessa profissão, acho que é bastante legal. Eu gosto muito de jogar ping-pong com meu pai, jogar xadrez, às vezes também eu vou na piscina, na praia, ou vou no shopping com meus amigos, assisto algum filme, então sempre tem algum tempo na semana para eu poder me divertir um pouco. O primeiro passo já foi dado, e na instituição que sonhou desde pequeno. Fui aprovado em primeiro lugar geral de Direito na UFRJ pelo SISU. E para aqueles que se motivaram com a história, Caio tem algumas dicas, além de auxiliar através de um canal do YouTube para que mais pessoas possam se preparar para concursos públicos. Primeiro, você saber que qualidade não é quantidade. Você pode estudar por muito tempo e acabar não estudando bem, ou você pode estudar por pouco tempo, mas fazer essas horas renderem bastante. Que beleza, né? Que dedicação, que bacana. Revelar belas histórias como essa que acabamos de ver só é possível porque existem pessoas que acreditam e ajudam a manter o sistema Canção Nova de comunicação. Estamos no início de uma nova campanha do projeto Dai-me Almas, agora no mês de abril. Já alcançamos 8% de nossa meta mensal. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Se sua opção for pelo Pix, anote aí nossa chave, pix.doação@cançãonova.com.
Desde já, o nosso agradecimento por sua contribuição. Uma obra social que cuida de crianças carentes está completando 58 anos de fundação. Estamos falando do Externato São Francisco, localizado na capital sergipana. É isso mesmo, e nossa equipe foi ao local e mostra agora um grupo de religiosas que faz o esforço que elas fazem para educar os pequenos. A reportagem é de Cleberton Macedo e Sidclei Salles. A obra de Aracaju é uma das várias missões assumidas pelas irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. A ordem religiosa foi fundada em Pernambuco pelo frei capuchinho Caetano de Messina, em 1853. As irmãs têm missões em várias cidades do Norte e Nordeste. Na capital sergipana, elas fundaram o Externato São Francisco para educar crianças até os 6 anos de idade, todas de famílias carentes. E o nosso carisma, conforme nossa Constituição, é a educação. A educação em várias formas, nas 2 formas principais. A educação sistemática, aquela que é uma escola padrão, e a educação assistemática, que é aquela que está ligada à catequese e, consequentemente, também a obras sociais. Então, aqui estamos nós dando continuidade a esta obra. Além da pré-escola, os alunos têm aulas de informática no laboratório e de musicalização. O poder público contribuiu com o externato. A cobertura da quadra de esportes foi financiada pela Justiça Federal, mas as necessidades são muitas. Ao todo são 60 crianças que as freiras cuidam desde as 7 da manhã até as 5 da tarde. Além de oferecer a educação, a catequese, as crianças recebem todas as refeições. Estão seguras aqui enquanto os pais trabalham, mas para manter essa obra social e de amor, são mais de R$30 mil por mês. Por isso, as freiras agora criaram um call center. Bom dia, paz e bem. Meu nome é Carol, eu falo aqui do Externato São Francisco de Assis, tudo bem? Por enquanto, são poucas atendentes no centro de atendimento, que já garantiu doações de pessoas que acreditam na obra. A importância é que esses clientes são fiéis, esses contribuintes são fiéis. Todo mês eles fazem questão de doar, nem que seja um pouco, que é os 5, os 10, os 15 reais. O principal gasto é com os salários dos funcionários. Todos os professores são contratados e comprometidos com a educação diferenciada oferecida às crianças aqui no externato. Trazer para a vida dessas crianças, eu acho que é algo que elas não têm em casa. Em casa, às vezes, muitas dessas crianças sofrem, então elas aqui, elas têm essa proteção. A gente busca proteger elas aqui. Então, eu acho que o trabalho do externato é esse, é proteger, é cuidar, é fazer o diferencial. Muito amor dedicado aos pequenos. Tem sido assim há 58 anos. Que bela missão do externato. Que cresça cada vez mais e ajude muitas crianças. Verdade. E é legal, né, que você vê as pessoas tão envolvidas ali naquele trabalho com as crianças. E cuidar de criança é um dom. E a gente vê como que é bacana esse trabalho e como que tem pessoas com dom para isso, né? Muito Fazem bacana. Por amor e com amor. É verdade. Nós ficamos por aqui, mas as informações continuam em nosso site, noticias.cançãonova.com, inclusive as reportagens que acabamos de exibir aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.